Muitas são as questões e as dúvidas das pessoas, e quanto mais um tema ele deixa dúvidas, mais questionamentos e perguntas são feitos. Ao longo do tempo eu selecionei algumas perguntas para a gente responder através deste vídeo, deliberando sobre o karma que você está tendo a alegria de assistir. Veja esta pergunta: karma tem alguma relação com a ideia de pecado? Existe relação do karma com o pecado? Karma é o pecado? Continue assistindo o vídeo que você saberá. Pecado é uma violação ou desobediência a qualquer norma ou preceito. Pecado é uma falta, um erro. Nada mais é do que a transgressão aos mandamentos de Deus. Segundo João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 4, afirma: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. O pecado é o que separa as pessoas de Deus. E o salário do pecado é a morte. Eu cometo um pecado quando eu desobedeço ou violo a vontade de Deus, transgredindo suas leis. A Bíblia fala do pecado original, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles obedeceram à sua própria vontade, em vez da vontade de Deus. E por isso, eles se tornaram conscientes do certo e errado. Por este ato de desobediência, a natureza humana ficou corrompida e eles receberam uma natureza pecaminosa. Em outras palavras, após o pecado ter entrado no mundo, por sua própria natureza, todas as faculdades do homem, incluindo suas decisões, desejos e vontade, estão inclinadas ao mal. Assim, não há um ser humano sequer que não possua uma natureza decaída, pois todos nascem nesse estado de pecado. Todos descendentes de Adão e Eva herdaram o pecado na carne. Não há culpa, mas uma tendência ou inclinação a seguir sua própria vontade em vez da vontade de Deus. Em Romanos 7:18, Paulo escreve, abre aspas, pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, nada de bom habita. Aqui ele descreve essa tendência ao pecado. O pecado original é uma doutrina meramente cristã, que pretende explicar a origem da imperfeição humana, do sofrimento e da existência do mal através da queda do homem. Tal doutrina não existe no judaísmo nem no islamismo. Foi desenvolvida e criada por Santo Agostinho, numa controvérsia com o monge Pelágio da Bretanha. A Igreja Católica fala também em 7 pecados capitais: a gula, que é o desejo insaciável por comida e por bebida,
a avareza, que é o apego excessivo e descontrolado aos bens materiais e ao dinheiro, a luxúria, que é o desejo insaciável, egoísta, em busca do prazer sensual e material, a ira, que é o ódio, a inveja, a preguiça e o orgulho. E o que dizer do pecado mortal? Ou seja, aquele pecado muito grave, cometido com a plena consciência e deliberado consentimento, sem o arrependimento. Para este tipo de pecado considerado mortal, a pena é a morte eterna no inferno. Assim, a gente tem uma visão do que seja o pecado. Mas o que nos parece mais lógico é a ideia de pecado ou a ideia de karma? Pecado e karma são ideias completamente antagônicas. A ideia do karma elimina por completo a ideia de pecado. E veja por quê. A ideia de pecado pressupõe que o homem foi criado perfeito e se tornou imperfeito a partir do pecado original. Também pressupõe a ideia de castigo eterno ou perdão da falta. O perdão leva também à impunidade da falta cometida. Por causa deste suposto pecado original, sofremos e morremos. Na verdade, não existe o pecado. O que existe é o bem e o mal. Bem é todo ato que contribua para o progresso moral do homem em busca da perfeição. O mal é todo ato que impeça ou retarde esse progresso. O homem tem consciência disto e, através do livre-arbítrio, escolhe. De acordo com esta escolha, descerá ou subirá na escala moral da vida. Assim, não existe o pecado, existe a escolha entre o bem e o mal, e sabendo das consequências futuras, optamos por um deles. Em virtude dos atos praticados, o karma será traçado e nada de bom ou de mal acontecerá que não esteja inserido nele. Por que continuar com a ideia de pecado, se para o espírito o que vale é a lei do retorno e do livre-arbítrio, subordinando-os não ao temor do castigo, mas à própria consciência? Hoje ela poderá ser esquecida, seus conselhos abafados, porém um dia ela nos condenará ao mostrar o mal que praticamos durante a vida. A ideia de pecado prende o homem ao temor do castigo. Pecou, será castigado ou perdoado, podendo levar até a impunidade da falta. O karma, pelo contrário, leva à certeza de que o mal-aventurado volta ao malfeitor como dívida contraída e não como castigo imerecido. Tudo o que o homem faz de bom ou de mal terá consequências futuras. Conclusão: a lei do karma elimina a ideia de pecado, porque o homem vai colher o que plantar. Nada escapa impune. Todos os atos praticados pelo ser humano, bom ou ruim, terá consequências futuras inevitáveis. Não perca o nosso próximo vídeo. Até lá então, grande abraço a todos.